Caros e amados telespectadores do programa Plantar para Crescer. Esse cara aqui, ó, já tem um filho, já plantou árvore e agora vai escrever um livro. Lembra? Isso aí não tá valendo. Professor, não sei dizer o teu nome. Wesley Mauser. O Wesley. Dizem que meu nome é alemão, né? Meu nome, a pronúncia é Rosler Mauser. Rosler, eu achei que era Rosler. Aí as pessoas pensam, pô, vai vir um alemão. Mauser, é Mauser. O Rosler Mauser. Né? Mas assim, ó, é Wesley Mauser. Vamos começar por aí, da onde isso? E aí, muito bem-vindo ao programa Plantar para Crescer. Obrigado. Já conhece a Vale TV, já falou com a Jordana, né? Já falei com a Jordana, né? Conheço a Vale TV. Eu acho que é extremamente importante a gente poder se comunicar, dividir ideias e multiplicar as boas ideias. Isso aí, né? E eu vejo isso na Vale TV de uma forma muito bacana e muito dinâmica, né? Com vários assuntos. Eu acho que isso é importante, a gente deixar as coisas dinâmicas e dividir esses conhecimentos. Que maravilha. O nome, de onde é que veio? A origem? Ou então, da onde? Família? Na verdade, não tem um histórico. Minha mãe se apaixonou pelo nome Wesley, né? O americano mesmo. Né? O meu pai, ele tinha origem alemã, por isso do Mauser, né? Do Mauser. E aí, na hora de registrar o meu nome, acho que teve um erro, o rapaz do cartório resolveu deixar um negócio mais chique. E aí deixou o nome. No início da minha vida eu pensei, poxa, esse meu nome não é legal, mas hoje eu gosto. Né? Toda vez que chega lá depois do G, a pessoa que começa a engasgar. Eu também, eu fico... Diz que aqui os nomes são S, W, C, H, T, 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 S, né? O alemão, nós já estamos acostumados. Né? Sim, é verdade. Mas é Wesley Mauser e os meus alunos me chamam de Wes. Wes. Há um tempo atrás eu tinha um apelido de animal, né? Na época que eu trabalhei no Martim Pescador. Opa, esse tema nós vamos falar bastante. Eu era conhecido como Graxaim. Graxaim? E aí eu tinha uma dinâmica específica para falar com as crianças, para questioná-las, né? Toda vez, e era legal, porque assim, toda vez que eu passava na rua, às vezes as crianças se reportavam a mim pelo apelido. Então eu estava conversando com as crianças e eu falava um nome diferente, tipo, macrófitas aquáticas. Para as crianças não é uma plantas aquáticas, não é uma coisa muito comum. E aí cada vez que surgiu uma dúvida durante a palestra, eu coçava a orelha. E aí, passando às vezes no centro de São Leopoldo, em algum lugar, com crianças que já passaram por mim 2, 3 anos atrás. Não, eles nem chamavam pelo nome, eles olhavam pra mim, davam um sorriso, né? E aí eu respondia e eu sabia que eles já tinham navegado comigo no barco Martim Pescador. Né? Mas diferente do nome alemão, ou enfim, eu gosto sempre de ter esse vínculo com a gurizada que a gente acaba tendo contato, né? Então às vezes é careca mesmo, não ligo muito pra situação, né? Meus alunos me chamam de Wes, né? Mas se tu dizer, eu olho do mesmo jeito. Sofreu bullying na escola por causa do nome? Não. As pessoas foram porque a galera não perdoava, né? Nós somos da geração do bullying, que não era bullying, né? Que era outra eu acho que eles não sabiam nem ler meu nome, então era de boa, assim. Não pegou, porque qualquer coisa na escola era paulada, né? Agora sendo professor, educador ambiental. Educador ambiental. Biólogo. Eu trabalho com biologia, eu sou educador social, também dou aula de ciências, trabalho como analista ambiental, com programa de educação ambiental, com PEA. Né? Para empresas e para... Para empresas que acabam precisando de licenças de operação, de instalação. Né? Então eu acabo me inserindo nas áreas que eu sou apaixonado. Que é o desenvolvimento do ser humano, que é a questão da proteção ambiental. Né? E a gente tem que se envolver cada vez mais com isso, para poder se melhorar como ser humano. Penso dessa forma, pelo menos. Que coisa boa. Como é que começou esse amor pela biologia? Vamos começar por aí? Acho que foi, né? Foi. Cara, foi minha professora de ciências, Isabel Bueno. Né? Essa professora de matemática, ela montou um clube de ciências. Da escola? Qual escola? Harry Roth. Né? Na escola Harry Roth. Isso foi em 1992. Eu entrei no Clube de Ciências em 1997. O Clube de Ciências que eu também tive na Cecília Meirelles, aqui de Novo Hamburgo. Importante. Tinham professoras ícones nessa área, né? A Solange também era uma professora... A Mônica? Isso, exatamente. Sim. Então a Solange... Estamos ela já. Que legal. Ela também é uma das mentoras também é uma das pessoas que me construiu. Né? Que belas referências. O professor Sarlé deve ter pegado a época do Aipim ao computador. Sim, perfeito. Então esse é o meu mundo, né? Então com essas professoras eu tive a oportunidade de conhecer o meu ambiente, me conhecer. E a partir dali eu juntei informações que para mim serviriam como meta de vida, né? Então eu aprendi ali a separar o lixo, né? Não como um hábito de o lixo.
não como hábito de vou separar o lixo porque é bonito, mas como qualidade de vida. Sim, né? Então, como hábito. Como hábito. Então eu separo o meu lixo, eu mostro como se faz, a gente se depara com várias situações onde as pessoas não têm esse hábito. E eu acho que esse trabalho de educação ambiental ele tem que ser apaixonante. Sim. Então tu tem que fazer a criança, o adulto, enfim, se apaixonar pela natureza, e a partir do momento que consegue trabalhar a paixão, consegue mudar os hábitos. Né? Tu entendeu por que eu estou fazendo isso. Ultimamente eu tenho feito uma fala muito legal, que é algo que me sensibiliza também. Né? Primeiro eu me sensibilizo para depois sensibilizar os outros. Sim, importante. Eu fui conhecer cooperativas de reciclagem. Sim, e aí quando sim. tu vai conhecer as cooperativas de reciclagem, tu se depara com o quê? Com um índice muito grande de pessoas que não separam lixo. Tem ali 4% de separação de lixo em cidades que são gigantes. 4%. Exatamente. 4% aos ecochatos plantão aí do sofá, ó. Escutem isso. E aí tu tem ali 30, às vezes 40 famílias que dependem daquele resíduo. E aí o salário deles no final do mês, ele é muito baixo, ele gera em torno de 300, 400 reais. Sim, podia ser bem mais. Sendo que podia ser bem mais astronômico. Eu faço mutirões de reciclagem no Rio dos Sinos, em vários pontos, em Sapucaia, em São Leopoldo. Infelizmente eu tiro toneladas às vezes de resíduos do lixo, de resíduos do rio. Né? E esse resíduo, quando eu entro em contato com as cooperativas, eles não podem ser reaproveitados, porque o rio ele é classe 4, e ele está contaminado, então sim, muita coisa poderia ser reaproveitada. Então quando eu chego... Aí vira rejeito. Vira rejeito. E quando é enterrado. Exatamente. Lá em Minas do Leão, onde ninguém enxerga. E só satura, vai cada vez mais. Né? E coisas simples como separar a caixinha de leite, o orgânico do inorgânico mesmo. São coisas tão simples, se tu fizer isso, tu gera uma renda gigante para a tua cidade, porque a cooperativa vai gerar renda, as famílias vão ter mais sustentabilidade, e é disso que a gente fala, sustentabilidade ambiental é isso, é tu ter consciência de que tu tem que fazer a tua parte. Então eu tô lá comendo minha pizza, mas tipo assim, ó, a caixinha vai para um lado, o resto da pizza vai para outro lado, né? Se tu tiver, tipo, vou fazer uma hortinha dentro de casa, vou plantar alguma coisa, tu consegue aproveitar inclusive o teu resíduo orgânico, gerando praticamente zero de resíduos. Consegue reaproveitar tudo e ajudar outras pessoas. E vira um adubo maravilhoso, né? Vira um adubo maravilhoso. Então, essas coisas assim que me levaram a fazer biologia, a entrar nesse mundo, mas hoje eu entendo que não é só biologia, que educação ambiental ele é interdisciplinar, né? Que eu posso trabalhar com professor de inglês, que eu posso trabalhar com professor de português, e a partir dali é o trabalho que eu tento fazer dentro das escolas, dentro das instituições que eu trabalho, que é justamente isso. Às vezes eu pego uma situação totalmente diferente da educação ambiental e eu tento trazer para essa questão, que também é importante. Porque o que é educação ambiental é se cuidar. Né? Eu cuidar da minha saúde, eu cuidar da minha higiene, isso, da minha unha, do ecossistema que tem na unha, e as crianças começam a se olhar, o ecossistema na unha, né? E aí, como assim? Olha essa vantagem. E aí depois, tipo, e o quarto, como é que tá? Aí tu tá trabalhando a organização das crianças já. Isso. E aí, como é que tá o quarto? Disciplina, e aí depois daqui que a gente vai, é a cozinha. Como é que é a questão do meu lixo? E não tem como não trabalhar a educação ambiental. Então a educação ambiental ela é presente diariamente, como o café da manhã. Tem que ser, né? A gente tem que estar bem nesse sentido. Que coisa incrível. Tem que citar o Martim Pescador, né? Nós temos que falar, porque foi um projeto fantástico. Eu acho que eu me lembro dele dessa época que nós íamos com a escola no começo, depois pela rádio ABC, quando eu era repórter da Rádio dos Sinos, nós fazíamos matéria, e foi ali por 2005, 2006 mais ou menos, que foi o final do projeto, infelizmente, né? Sim, foi praticamente o período da mortandade de peixes. E aí o estouro da boiada, né? Claro que sim. Vocês, inclusive, o Júlio Agápio, saudoso Júlio, grande abraço, entrevistamos ele esses dias, nosso guru aí para muitas coisas. Ele estava dentro do rio, ele falou, né? Você não estava junto nessa vez? Não, nessa vez eu estava já no Martim Pescador, mas não era. Mas não estava dentro da água. Não estava dentro da água junto com eles, né? Mas eu acompanhei dias depois. Nossa. Né? Porque a mortandade ela durou dias, então o Júlio estava justamente no dia em que deu o estrondo. Mas foram 100 toneladas, mais de 100 toneladas de peixes mortos, 80 toneladas foram retiradas do rio. E na época ninguém sabia o que estava acontecendo com o rio. Agora a gente sabe, né, que teve toda aquela situação de resíduos metal pesado, enfim. Sim. Né? Mas tem tudo. Nosso rio é saturado, né? Imagina, menos de 5% de esgoto é tratado. Então entram todos os dias 80 toneladas de resíduo,
né, orgânico dentro do Rio dos Sinos, e a gente olha para o rio e vê a questão do resíduo. O que chama atenção é o que plástico. chama atenção. Mas esse é o menor problema. Mas o Martim Pescador, na época, Isso, por favor. ele teve um papel extremamente importante, porque a gente atendia em torno de 200 crianças por dia. Dentro da água, que é o diferencial. Eu me lembro, era incrível, a sensação era fantástica. Então, eu acho que era uma educação ambiental diferente, porque a gente sempre tinha a parte dos biólogos que faziam a abordagem, Sim. Mas a navegar no Rio dos Sinos não precisava de muita fala. Seguia. Eu lembro que eu fiz uma brincadeira com as crianças que eu falava sobre o nome do Rio dos Sinos, que é um Rio Que dos não Sinos, é esse o nome dele. né? Tinha os nomes indígenas, que era o Rio Itapuí, o som que a água passa quando bate nas águas, né? E aí eu brinco, Rio Cruiarei, Rio dos Atões do Banhar, né? E aí eu falo, se vocês fossem índios, como vocês dariam um nome pro rio? E aí, trabalhar com criança é gostoso, porque vem a inocência é uma coisa tão gostosa, né? Uma das crianças olhou pro rio assim e disse, eu chamaria de Rio da Sacolinha. Perfeito. Olha aí, hoje em dia. Porque é a realidade de hoje. nos períodos de seca, no Rio dos Sinos, tu olha as margens, as árvores estão assim, ó, repletas de sacolinha, como se fossem enfeites de Natal. E isso não é normal. A gente tem que mudar essa realidade. Não é o rio que eu quero para os meus filhos, né? Para os filhos. E foi o rio que deixaram para nós, né? Mas a gente pode mudar. Então. É algo que eu acredito realmente, assim, que a gente pode mudar muito a nossa realidade, mas a gente precisa mudar aqui dentro primeiro. As nossas atitudes, a nossa forma de pensar, para poder agregar. Né? E a gente tem muito daquela história de que os outros fazem, eu não vou fazer a minha parte. A gente tem que fazer mesmo que os outros não façam. Né? Mas ninguém está fazendo, mas eu faço. Eu quero que o senhor faça uma pergunta, senhor, eu digo professor, né? Eu sou da geração que chamava de senhor, né? Mesmo que fosse mais novo que eu ia me chamar de senhor. Fiz essa pergunta que é feita para as crianças, mas sem a resposta, claro, que os nossos telespectadores não podem responder no lixo. Sim, né? Quando a gente faz um trabalho de educação ambiental, o trabalho de educação ambiental é muito óbvio, né? Então, se eu pergunto para as crianças, eu devo colocar a casca de banana no lixo orgânico ou inorgânico? Eles vão saber dizer, o lixo orgânico. O papel de bala no lixo inorgânico. E aí eu faço uma pergunta para as crianças que eu digo para elas não me responderem. Não responder. Então, eu vou fazer essa pergunta para a galera que está do outro ladinho. Sexta-feira, vai ao ar, sexta-feira, chovendo, julho, tá frio. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, né? Sabe que ao sair de uma sala tem que desligar a luz, sabe que ao escovar os dentes tem que estar com a torneira desligada, todo mundo sabe isso. Nem sempre a gente faz isso. Mas a questão é, quem de vocês separa o lixo em casa? Não respondam, mas pensem sobre isso. É uma atitude tão simples e às vezes a gente não faz. E por isso da importância de fazer trabalhos com educação ambiental. Porque ele é a rotina, a gente tem que criar o hábito de separar o lixo, o hábito de cuidar, de se cuidar. Cuidar do meio ambiente é se cuidar, cuidar da saúde, é cuidar das próximas gerações. Essa é a pergunta para o final de semana. O primeiro bloco já está encerrando. Queria falar rapidamente sobre uma outra coisa. Depois do segundo bloco a gente vai abrir novamente. Então, onde foi que nós... Essa foi a pergunta que eu fiz para o Júlia Gato, foi a pergunta que eu fiz para o professor Udo Sarlé e para outros entrevistados que aqui estiveram. Aonde foi que nós acertamos nas questões do meio ambiente? Porque, como eu disse no programa, se nós tivéssemos seguido à risca, quantos anos já é falado sobre isso? Desde sempre. Hoje não era para ter nenhuma sacola na rua, porque a gente já sabe, mas a gente não faz. Então, onde foi que nós acertamos? E onde é que está o erro? Porque o erro está acontecendo. Senão não entra tanto lixo por aí. Olha hoje, está chovendo, sexta-feira, nós estamos aqui dentro do estúdio do Conforto, aqui em Mauá. Os bueiros estão... Eu acredito que o grande erro está na forma como a gente usa as informações. Porque as informações estão aí, só que a gente usa de forma muito... Vou dar um exemplo, não sei se temos um tempinho? Sheila. 50 segundos. Não, vamos para o primeiro intervalo, tomar uma água e já voltamos. Perfeito. A nova prefeitura assumiu mostrando que com vontade e competência é possível alcançar grandes resultados. Foi assim que lá no início de 2017 resgatou uma verba fundamental para o futuro da nossa cidade, que muitos já consideravam perdida. Com diálogo e transparência, foram recuperados 61 milhões de reais junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. São recursos muito bem-vindos que começarão a aparecer na forma de novas obras neste ano. Prefeitura Municipal, um jeito Novo Hamburgo de ser.
de volta. Antes de mais nada, eu gostaria de saber de uma coisa, professor. Tu era da galera do fundão que fazia bagunça na escola? Não, pior que não, cara. Eu Tu tem era, cara de comportado e inteligente. eu era comportado, eu era da galera da frente. Olha só. Eu era da galera da frente que fazia pergunta pra professora. E aí sim, agora pensando em bullying, talvez eu sofresse um pouquinho por ser o cara que tava estudando. Não é? Eu Sim, realmente. porque lá do fundo lá que eu ficava lá. Eu não era, eu só não era, gritaria eu não na era, patrocínio. eu era muito falante. A professora sempre tinha que chamar a atenção do meu pai, porque eu ficava conversando com o colega do lado. Sim, Mas espirituoso. eu era o cara da frente. Tá. E o legal foi que depois dos 12 anos alguém me descobriu, a professora Isabel Bueno. Não sei o que ela viu em mim, mas aí ela me colocou como monitor e desde então eu não parei mais de falar, mas de forma educativa, sabe? Sempre foi com projetos, com expedições, e aí eu acabei trazendo a galera do fundão pra frente. Eu pergunto isso porque é engraçado, eu já contei aqui no programa várias vezes. Eu era o cara do fundo chato aquele. Eu não era o mal, não era mal. Mas eu incomodava, não fazia trabalho, fugia da escola, né? E atazanava, e fazia piadinha sem graça. E agora, com o tempo, por exemplo, estamos conversando aqui sobre isso, sobre educação ambiental nas escolas. E eu fui fazer palestra nas escolas um tempo depois, aí me deparei um dia com isso e digo, cara, olha o que eu estou fazendo, eu tinha pavor, e agora eu estou aqui, e aí aí isso virou um dos temas da minha conversa. Por exemplo, quando eu vou fazer uma palestra numa escola, eu chego lá, estão os jovens aqui da minha, ó, né? Aí eu vou lá atrás, dou uma olhada, digo, aí a galera do fundão, hein, que saudade. Daí eu me sento lá com eles, digo, deixa eu sentar um pouquinho, porque eu sentava aqui também. Pronto, que nem disse agora há pouco. Eles já, opa, olha esse cara, né? Aí começam a conversar, e aí a coisa vai indo, e a coisa vai andando, e a gente consegue pegar a atenção deles. Aí eu vou lá pra frente, o que eu falar, eles estão ouvindo. Porque se eu chegar lá, chegou o professor, blá, 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 eles não vão dar a menor importância. Tu tem que Então, criar, essa tu cria abordagem, o vínculo, né? Isso é Sim, importante. nós falamos bastante, o intervalo aqui foi enorme, daria mais um programa de intervalo. Sheila Halber aqui, estamos na loja Estúdios do Conforto, quase pronto, emprestou hoje aqui no dia de chuva, né? E falávamos sobre as punks, né? Exatamente, mas que bacana. Acho que é isso aí, a gente tem Vai, muita fala, conexão. professor. Então a gente estava falando sobre a importância da educação ambiental, né? E como tu fez uma pergunta para mim, que é como eu percebo o que a gente fez de certo e o que a gente fez, verdade, lembrei. e o que a gente fez de errado, de certa forma, né? Nos últimos anos, nos últimos anos, se a gente for considerar e colocar a educação ambiental em pauta, a educação ambiental é algo muito recente, a gente tem 20 e poucos anos, talvez, de educação ambiental. Que foram os primeiros passos. Que foram os primeiros passos. E nós pegamos isso em cheio. Exatamente. Então, eu acredito que a gente está engatinhando ainda para todo esse trabalho, mas a gente tem bons exemplos na Europa, por exemplo, né, que deram certo, e a gente pode e deve fazer a diferença aqui também. A gente tem as cidades que crescem de forma vertical e horizontal de forma muito rápida, então elas ocuparam os banhados, agora a gente está investindo em prédios, e de certa forma a gente produz muito resíduo. Esse resíduo ele é produzido e a gente nunca pensa ou planeja aonde é que a gente vai colocar ele. A gente só bota para a rua e pensa que está resolvido. E aí tu vai para... enxerga, né? Exatamente. Vai para Minas do Leão, vai para São Leopoldo, vai para todas as cidades que acabam amortecendo esse resíduo, mas uma hora o lugar suporta e vai ter que ir para outro lugar. E aí o dano ambiental ali é incalculável. A gente tá criando um câncer enorme que só cresce. Empurrando para frente. Empurrando para frente para os nossos filhos. Assim como nós recebemos um rio terrível hoje, pelo qual os imigrantes chegaram. O professor fala isso também nas palestras, né? Exatamente. Olha que beleza que o rio, quando eles chegaram aqui, era um rio impecável. Tanto é que foi o motivo dos imigrantes conseguirem chegar na nossa região. E foi importante, porque eles tomavam água dali, pescavam ali, regavam suas plantações dali. O rio era importante, agora ele é um problema. Mas foi um problema que nós criamos. Exatamente, né? Então, imagina, em 1824, o que encantava eram os banhados, isso está escrito. Sim. Eram os banhados, era a diversidade, se via lombras brincando, né? O peixe, a gente só para ter uma ideia, existem hoje no Rio dos Sinos mais de 110 espécies de peixes. Hoje? Hoje. Mesmo com o rio, do jeito que está. Agora, a questão é, qual é a qualidade dos peixes do Rio dos Sinos? Não tem como. Nós não temos qualidade, por quê? Porque tem muito metal pesado. Que é invisível aos olhos. Exatamente, então não dá para viver da pesca, mas se a gente cuidasse do Rio dos Sinos, daria para a gente trabalhar, potencializar o turismo, potencializar a questão da pescaria. Muitas famílias ribeirinhas poderiam viver disso. A gente fala tanto em exemplos de fora, Veneza. Exatamente. Vai fazer Veneza aqui, olha o arroz do Israel, é uma tragédia, vocês trabalham lá a vida inteira, né?
né? Então vamos lá então, por partes. Não, eu acho que é bem isso, né? E aí, por exemplo, tem uma dinâmica que eu faço, aquela dinâmica dos prefeitos, né? Olha, Então, isso é demais, incrível. Normalmente quando eu estou fazendo um trabalho com as crianças, eu vou puxar uma coisa que me construiu. A Márcia Scher, que é minha diretora no Martim Pescador. Tá, né? sim. Trabalhei com o Nico Preto, enfim, e ela era minha diretora. E ela falou uma coisa pra mim muito legal. Eu começava, eu fazia brincadeiras, sempre gostei de jogos e brincadeiras, e as pessoas saíam muito felizes do barco. E aí ela chegou pra mim e disse assim, Wesley, eu gosto da tua palestra e tal, mas eu quero que as pessoas saiam daqui pensando sobre o assunto. E não sim, felizes, né? Refletindo. E aí eu pensei bastante sobre isso, eu me reconstruí. Então o que eu faço? Durante uma palestra, um bate-papo, eu começo com uma brincadeira, né? Justamente para criar vínculo e sensibilizar as crianças para a importância daquilo. No meio da atividade, eu passo informações. Eu acho que as informações elas não são usadas do jeito certo, então a gente tem que trazer sempre informações do IBGE, das instituições, da nossa região. E é conhecimento popular também. Conhecimento popular, enfim, traz toda essa bagagem para te fazer um resgate, uma reflexão no final. Sim. Então, no final, eu faço justamente isso, eu quero impactar para fazer as crianças, talvez eles não saiam com a informação, mas eles saiam com muitas dúvidas, e é esse o objetivo, para que eles venham buscar informações a partir daí. Que é o gancho que o professor tem para trabalhar resíduos, para trabalhar as punks, para trabalhar a biodiversidade local, né? E a gente precisa disso. Então esse é o objetivo das palestras dentro da escola, é sensibilizar para as nossas questões, para a gente mudar localmente para ter uma reação global, de certa forma. Isso, né? pensar então, local, como você fala. Exatamente. Não, pensar local, agir global, pensar local, tanto faz. Mas é mais ou menos isso, né? Só para não esquecer, quem quiser, por exemplo, uma escola, uma empresa, sei lá o que, queira contratar o teu trabalho, tua palestra, rede social, te acha? Isso, no Instagram me acha, né? Importante. Depois eu deixo direitinho ali. Depois no Instagram escreve ali embaixo também. Meu nome é um pouquinho difícil, né? Mas tem lá no Instagram, eu uso bastante o Instagram para comunicação, converso bastante com o pessoal e sempre que possível a gente consegue fazer uma ação dentro da escola. É importante falar sobre isso. Quantas crianças já foram atendidas pelos seus projetos? Eu já perdi as contas agora. Olha que bom, isso é bom. Perder as contas de quantas crianças foram atendidas. Assim, lá, de 2015 a 2014 a 2015, nesse pequeno período, eu atendi 5 mil crianças. Isso na época que eu trabalhava dentro da prefeitura de São Leopoldo. No barco, no período de 2006 a 2012, eu devo ter atendido mais de 80 mil crianças. Meu Deus, olha como a mensagem vai longe. E fora os trabalhos que eu faço, então, tipo assim, realmente não é uma coisa que já se perdeu. Já foi. São milhares e milhares. Eu já encontrei, andando de Uber, enfim, eu já encontrei alunos meus antigos que eles me reconheceram pela voz. Olha que bacana. Sim. Né? E do trabalho que foi feito, ou seja, sensibilizou. Tu trabalhou, eu lembro que tu me ensinou isso, então é sempre muito bacana. Né? Então, sempre a gente cria esse vínculo, e esse vínculo é importante. Como eu estava falando antes, a gente tem que ensinar as crianças a amar, a respeitar. A partir do amor, elas conseguem respeitar. Então, elas se identificam com o ambiente, elas entendem que aquilo é delas, a água dos vizinhos é minha, então eu tenho que cuidar. E a partir dali, né, a gente tira um proveito gigante. Mas, enfim, a questão com as crianças da questão do prefeito, né? Eu acho que casa bem com a pergunta que tu fez, né? Por exemplo, eu abordo então para as crianças ali, algumas situações do Rio, por exemplo, a questão da economia que a gente faz investindo em saneamento básico, né? Eu falo um pouquinho sobre a Organização Mundial da Saúde, sobre a porcentagem de pessoas que acabam doentes por falta de saneamento básico. Eu trago algumas informações do Panama sobre a qualidade do nosso rio. E a partir dali eu trago um outro ponto importante, que é os hospitais que estão cada vez mais precários, mas aí a questão dos hospitais precários é porque a população cresce muito rápido. Claro, e é difícil dar conta de tudo, né? Então a instituição pode até tentar fazer um ótimo trabalho, mas a população é muito gigante. Isso, e são grandes, os custos são altos. Exatamente. Então, aumenta o preço das coisas no mercado pra gente, imagina ali que a licitação, eu não sei mais o que, e tudo que eu não sei o que. A gente sempre trabalha com esse déficit, assim, sempre está devendo, né? Então sempre tem gente na fila, sempre tem gente. Eu perdi também meu pai, que também queria mais qualidade. Então eu coloco esses dois pontos para as crianças, onde elas têm que investir. E aí no final da história eu acho legal porque elas investem em saneamento básico e elas entendem que investir em saneamento básico diminui o número de pessoas dentro dos hospitais. Ou seja, eu estou ensinando as crianças a usar as informações que estão no seu entorno para construir um desenvolvimento sustentável, porque o que a gente tem hoje é insustentável. E eu acredito que a gente está no caminho certo. Eu acho que esse é o trabalho. A gente tem que se comunicar mais, falar mais sobre isso, e isso tem que virar rotina. Ele não tem que ser um assunto da aula de ciências.
Ele tem que ser um assunto de todas as aulas. Todas as matérias. Porque o professor de ciências, ele vai gerar, o professor de ciências, matemática, a gente tem lixo na escola, resíduo, uma lixeira, como trabalhar resíduo? O professor de ciências, de inglês tem que fazer isso também. O professor de português tem que fazer isso também. No momento que vira rotina e nós, como educadores, somos os exemplos, pronto, está resolvido o problema. Dá exemplo. Porque não adianta o professor fazer uma fala bonita e no final da aula ele pegar e misturar o lixo. Aí acabou tudo. E acontece, né? E acontece. Então, nós como educadores, como pais, enfim, temos que dar o exemplo o tempo todo. Né? E no momento que a gente cria a rotina de fazer isso, é tão fácil de fazer. Hábitos, os bons e os ruins. São bons Uma hábitos. coisa importante, a parceria público-privado que se escuta tanto. Né? As empresas, por exemplo, quer citar alguma, que é parceira, que tem uma agregadora que pode ajudar? Eu tenho o Comércio de Areia Santa Fé, por exemplo, né, uma empresa de Sapucaia do Sul, está com um trabalho muito bonito, está investindo justamente nos programas de educação ambiental e ela extrapola, de certa forma, no bom sentido, a forma de ação dela. Então ela poderia fazer um trabalho mais singular, mais simples. Sim. Como muitas empresas fazem. Como muitas empresas fazem, porque passa, porque é o que se pede. E hoje ela trabalha dentro dessa parceria com 30 escolas do município, com mutirões, com um trabalho contínuo, que não é só um trabalho que aconteceu em fevereiro, mas é um trabalho que acontece de 3 em 3 meses, é um trabalho que acontece dentro das escolas, que as escolas não conseguem interagir, ou seja, é isso. Né? É tipo usar melhor as informações que estão aqui, Exatamente. Né? Os recursos também estão aí, mas às vezes eles não fazem o envolvimento. A gente tem uma parceria também com a Ambev, né, que também isso é importante. tem essa... a representatividade deles, né? O tamanho. Exatamente, eles têm a preocupação em fazer um trabalho de qualidade com o meio ambiente. E é engraçado porque a Ambev utiliza também a água desses recursos e ela devolve uma água com mais qualidade para o nosso rio. Olha que loucura. Então, eles fazem um tratamento dentro da empresa para a produção de refrigerantes e devolvem uma água com mais qualidade, só que precisa de muita água. E quem é que sabe disso? Pois é. Aí que tal? Aí conseguir levar a informação adiante. Eu não sabia, fiquei sabendo agora. E entre muitas coisas que eu aprendi aqui hoje nas conversas de bastidor. E é uma parceira também, né? Ela está sempre querendo participar das atividades da prefeitura, das atividades... E a gente está fazendo esses contatos. Então, quanto mais a gente conseguir envolver as empresas para conseguir fazer desenvolvimento sustentável local, porque eu tenho a minha empresa aqui, por que eu não posso fazer a minha comunidade se desenvolver? Isso. Porque desenvolvimento sustentável a gente tem que pensar que tem que ter lucro também. Claro que sim. Né? As famílias precisam se sustentar, então eu tenho que gerar recursos. E o meio ambiente ele oferece isso, através do resíduo, por exemplo. Né? Através de trabalhar com hortas, a gente consegue fazer gerar, mas a gente precisa justamente disso, de parceiros, de pessoas que têm um potencial gigante dentro da sua comunidade para fazer a diferença. E a educação ambiental é isso, ela faz isso, ela abre portas, ela vai para dentro da escola e ela vai sensibilizar um grupo de crianças talvez a começar a reciclar, a trabalhar com a questão do reaproveitamento e a gerar renda para a família, a produzir, investir na questão de algum bolo, alguma coisa mais sustentável, e de repente a gente está gerando renda para aquela família, para aquela comunidade e a gente está melhorando, né, a vida de todo mundo, a qualidade de vida. Que coisa boa. E temos também o exemplo dos Lomba Grande, do Sítio São Luís, que nós falamos aqui, que eu fui quando eu era criança na escola também. Prazer. 1 minuto, meu Deus. O Sítio São Luís, cara, o Sítio São Luís eu tenho muito orgulho de ter trabalhado no Sítio São Luís. Que legal, eu também. Pela visão que o dono, o Tony, né, o Luiz acaba tendo no sítio, porque ele faz um trabalho sempre pensando na sustentabilidade. Então ele tem um tratamento lá com bananeiras, com macrófitas aquáticas, para o resíduo do sítio ser todo tratado. Sim. Ele não precisava disso, mas ele tem. Então, ele tem amor à causa. Ele tem um mini espaço, mini ceia lá, que trabalha com espiral de chás, com hortas, ele tem galinheiro, ele consegue vivenciar, trazer pequenos momentos para as crianças que vão visitar o sítio. E de fato ele não faz isso para atrair público, ele faz isso porque é a rotina dele. Então ele simplesmente divide a rotina dele com as outras pessoas. Então o momento no sítio foi muito legal, né? Porque eu aprendi muita coisa. Inclusive a comunicação no sítio foi lá que foi meu berço, porque dá pra ver, tem expressão, eu tive que aprender falar com 100, 200 pessoas, né? E levar a informação, isso é uma coisa muito legal. Então o Sítio São Luís para mim foi uma sala de aula e ainda é. Né? Vamos gravar lá uma hora? Vamos lá. Eu quero agradecer a Júlia Gato, o Julinho. Foi através do Júlio que a gente se conheceu, né? Sim, o Júlio foi meu professor. Sim, né? Estamos ele aqui 2 vezes já, novo aqui da região, faz um trabalho maravilhoso e apresenta pessoas legais. Sempre vale deixar o registro. Professor, satisfação. Muito obrigado. Eu peço desculpa pelos xarope que senta no fundo,
que fica incomodando as aulas. Tranquilo. Aceita esse meu pedido. Valeu, até mais.